Voltamos com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando aqui a Renata Michel, que é pedagoga, e nós estamos falando sobre autismo. E, aliás, Renata, nós vamos ter agora nos dias 7 e 8, né? De outubro, nós vamos ter o simpósio sobre o autismo, que é uma produção, digamos assim, uma realização do Grupo Conduzir, é isso? Isso, perfeitamente. 7 e 8 de outubro, aqui na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi. A gente vai ter vários profissionais de várias localidades do país, analistas do comportamento que trabalham com autismo e vão vir abordar diferentes temas, inclusive falar um pouco sobre essa questão de analista do comportamento, mas qual é a experiência e a formação necessária para que ele possa trabalhar com esse público, que é um público bastante específico, que você precisa ter, lógico, uma experiência e uma formação. Mas é aberto ao público? É aberto, não, o simpósio é pais, eu não preciso ser médico, não preciso ser nada, nem ter alguém na família, de repente, mas é importante que as pessoas participem. Exatamente. 7 e 8 de outubro, aqui em Campinas, no Shopping Iguatemi, no auditório da Livraria Cultura. Na livraria, ali no auditório da Livraria Cultura. Aliás, vamos ver um vídeo que a gente tem sobre o Grupo Conduzir? Vamos lá? Muito bonito, realmente muito bonito. Vou perguntar a você aqui, como é o autista em relação à família? Ele é cheio de amor? Como é que é esse relacionamento? Depende muito da criança e depende muito da família, né? A gente tem crianças que são, lógico, que no começo, às vezes, quando elas chegam pra gente, elas têm um pouco de dificuldade de um contato físico, algumas delas nem gostam, até porque tem, às vezes, alguma questão sensorial também. Mas o que a gente percebe é que com o ensinar de comportamentos, quando elas começam a perceber que o contato com os pais, com os adultos, pode ser reforçador, isso muda muito, né? Elas passam a ter uma interação muito mais eficaz, a ir atrás dos adultos, a procurar os colegas, né? No Grupo Conduzir nós temos supervisoras que trabalham com habilidades sociais, que seria esse contato, né? Das crianças com os amiguinhos, com a família. Isso melhora muito, Alberto, isso pode melhorar bastante. E não tem cura? Não tem cura porque a gente não vê como uma doença, então não tem uma cura. O que pode acontecer e acontece, às vezes uma criança pequena, 1 ano e meio, 2 anos, ir até o médico, ter o diagnóstico, então o médico fala, olha, hoje, porque o diagnóstico psiquiátrico, ele é um diagnóstico descritivo, né? É um checklist que a gente brinca. Então, se a criança preencher aqueles critérios, ela vai ter o diagnóstico. E aí, com o tratamento adequado, o número de horas é bastante alto, né? Porque a terapia ABA você precisa fazer muitas horas de intervenção, e com a cooperação da família, enfim, com todo um cenário adequado, depois de um tempo, a criança pode voltar no médico, o médico falar, olha, hoje eu não vejo mais as características, mas isso não significa cura. Isso significa que a terapia foi eficaz. Foi eficaz e tal, minimiza, né? E essas crianças sofrem bullying da escola? Podem sofrer. Se a escola não tiver um preparo, se os professores, os educadores, de uma forma geral, não tiverem todo um preparo até para orientar as crianças, pode acontecer. Assim como pode acontecer com crianças especiais, né? Com qualquer tipo de condição especial. Bom, acontece até com quem não tem problema nenhum, né? As pessoas são assim, né? Você já deve ter visto aqui pelo meu nariz, que já me chamaram muito de narigudo, né? na escola, mas eu nem dava bola. Eu sempre tirei de letra. Meu pai falava, o nariz é ótimo, é maravilhoso, o ar é grátis, né? Não é? Então, por isso que o árabe tem um nariz grande. Renata, o tratamento, o SUS aí trata, é possível se tratar pelo SUS quem tem autismo?
Olha, de forma eficaz, não, Alberto. Não que a família, quando ela vá buscar o SUS, eles normalmente vão encaminhar para o CAPS ou encaminhar para algum outro centro de tratamento, mas hoje o que a gente percebe é que, por exemplo, a aba não existe no SUS. Não existe. Não existe, né? O que existe é alguns tratamentos, lógico, de fonoaudiologia ou de terapia ocupacional, mas normalmente são numa frequência extremamente baixa. A criança autista precisa de uma frequência maior de terapia. A gente ainda vê muitos tratamentos com base psicanalítica, que não tem comprovação científica de melhora para o autista. Então, assim, infelizmente hoje na saúde pública a gente não tem um atendimento como deve ser feito para o autista. E claro que entrar na justiça é um direito constitucional de qualquer cidadão. As pessoas entram na justiça para tentar conseguir que o governo custeie o tratamento do autista, e você sabe do resultado? Normalmente as sentenças, como é que são? Então, sim, as famílias têm entrado mais nos últimos tempos, né? Até porque cada vez o diagnóstico tem ficado mais comum. Então, a família recebe o diagnóstico, pede para fazer terapia, pede os valores de terapia. Os valores costumam ser altos, tá? Porque as crianças precisam de muitas horas de sessão. E aí, com a necessidade, as famílias têm entrado com ações contra o Estado, contra o plano de saúde, dependendo de cada situação. E eu acho que cada instância e cada local tem uma variação aí, né, na jurisprudência. Mas o que a gente tem visto aqui na nossa realidade é que as famílias têm ganho ações contra o plano de saúde, não todos, mas tem tido uma alta incidência de ganho, porque é um direito constitucional, como você disse, né? Sim, claro. É um direito constitucional, e a partir do momento que a família pede, os juízes têm dado liminarmente a favor da família. O Estado já é um problema, porque também as famílias têm direito de pedir, eles também pedem, mas o Estado normalmente não executa conforme o juiz solicita, né? Renata Michel, pedagoga, consultora e supervisora ABA, análise de comportamento aplicada, que me dá hoje a entrevista, muito interessante, extremamente esclarecedora. Insisto a você que fique à vontade para fazer qualquer pergunta aí pelo nosso WhatsApp, que é o 999183131. Renata, como que é a socialização da criança com autismo? Depende do quanto difícil for para ela, por exemplo, se comunicar, quando ela chega para a gente com quais déficits de comunicação e de interação. Tem crianças que chegam para a gente com uma queixa muito pontual. Olha, meu filho não teve atraso de fala e tal, mas ele tem uma questão social, ele se isola na hora de brincar. Tudo bem, então a gente vai atuar nisso. Quando a criança já tem uma dificuldade maior, a gente já tem que fazer um trabalho lá desde o começo, desenvolver a fala, a comunicação, para daí então atuar nas habilidades sociais. Aí no caso entra a fonoaudióloga também. Também. Aliás, é um conjunto de profissionais, né, para poder trabalhar com o autismo. É um conjunto de profissionais. É importante que os profissionais trabalhem bem em grupo. Então, a psicoterapia, que é no nosso caso, a terapia ABA, a fono, a TO. Mas lembrando também os pais que é importante se deter a esses profissionais que eu citei, porque tem crianças que frequentam muitas terapias e muitas delas não são comprovadas, e a criança fica com uma agenda muito lotada e quantidade não significa qualidade, né? Com certeza, com certeza. Existe aí uma estatística se há mais homens ou mulheres com autismo? Existe. A última vez que eu consultei, cada 4 meninos, uma menina, ou seja, é bem mais comum em meninos. Meninos? Isso. Existe alguma explicação genética, alguma explicação científica para isso? Não, ainda não. O que existe eles sabem que é bem mais comum em homem e que existe uma predominância, inclusive, do pai transmitir essa condição para o filho. Mas não é em 100% dos casos, lógico, é só uma prevalência mesmo. Que coisa, né? Aí vão fazer brincadeira porque as mulheres são muito mais falantes, as mulheres, né, estão a todo momento olhando no espelho, se admirando, aquela coisa toda, né? Então eles podem entrar por esse caminho aí, mas é sempre, claro, uma brincadeira. Existe associações dos pais de autismo? Existe, na verdade, quando uma pessoa não tem condição de pagar o tratamento, as iniciativas que mais são adequadas para essas crianças são as ONGs, é o terceiro setor, né? Então, a gente tem aqui em Campinas, tem em São Paulo, tem em vários estados e cidades, associações de pais que dão, de alguma maneira, essa assistência desses tratamentos que a gente falou. Terapia ABA a gente ainda tem pouco nessas, mas aí não é nenhuma questão da ONG, é uma questão de falta de profissionais mesmo no país, né? Mas
quando as famílias conseguem uma melhor assistência, normalmente é junto às ONGs, que são iniciativas das famílias, né? E o Brasil? Como é que é a classificação do Brasil aí nesse ranking de atendimento ao autista? A gente não tem esse número, né? Até porque falta um número geral, falta um número global. Também, às vezes, perguntam pra gente qual o número de crianças que são atendidos em aba no Brasil. A gente não tem esses números, Alberto. Eu sei que é uma porcentagem muito pouco perto do que precisa, né? Porque a gente tem poucos profissionais, é um tratamento caro. Então, acredito que se a gente fizesse uma pesquisa, daria uma porcentagem muito baixa, mas a gente não tem esse dado. Me assustou um pouquinho você falar, é um tratamento caro. É caro. Bom, o caro também é uma coisa assim muito, muito relativa, né? Mas a gente vai falar sobre isso aí no próximo bloco, tá bom? Perfeito. Sobre o valor, de repente, aí do tratamento da pessoa com autismo. Eu volto já, aqui no Visão Geral, aqui com a Renata, ótima entrevista, extremamente esclarecedora. Aguarde instante só.